Você não vai aparecer. Vou confirmar aqui. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Frase da Administradora. Bate-papo de terça, e dessa vez com um tema muito importante, principalmente, né, para quem está vendendo ou está comprando. Então é um assunto bem relevante, bem importante mesmo. Então a gente pede por gentileza para mais uma vez estar encaminhando o aviãozinho para quem quer vender, para quem quer comprar, enfim, até em termos de conhecimento também, está enviando aviãozinho para todas as pessoas aí que vocês conhecem, por favor, tá? Vamos esperar um minutinho só e vamos dar início aqui ao nosso bate-papo de terça da Frase da Administradora. Lembrando o endereço da Frase da Administradora, Avenida Feliciano Sodré, 266, sala 219. Agradecimentos aqui também especial para Tereprint, né? Especial aqui o Bruno, que está sempre com a gente, nos ajudando na live. Mais uma vez, Bruno, nosso muito obrigada. Endereço aqui da Tereprint, Avenida Feliciano Sodré, 53, loja 7, tá? Mais uma vez, somente só para agradecer para quem está aí com a gente. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, tá? Só encaminhar mais uma vez, aviãozinho, para quem vocês conhecem, que esse assunto é bem importante mesmo, né? Às vezes você não quer comprar agora ou vender, mas em termos de conhecimento, sempre é bom a gente ter conhecimentos, tá? Vou aguardar só mais um minutinho para a gente dar início aqui, tá? Muito boa noite, obrigada aí, pessoal, que está sempre nos acompanhando. Nossa, muito obrigada, tá? Obrigada mesmo aí pela confiança no nosso trabalho, por estar participando, isso contribui e nos ajuda demais. Muito, muito obrigada mesmo, tá? Obrigada. Aproveitando que vocês entraram agora, por gentileza, tá encaminhando o aviãozinho para mais pessoas aí, né, do Instagram de vocês, os contatos, tá? Nossa, muito obrigada mais uma vez. Bom, vamos dar início então ao nosso bate-papo de terça. E dessa vez com o tema, né, como eu falei, para quem tem interesse de compra, de venda, não agora, né, mas para o futuro, em termos de conhecimento também, o nosso tema da live de hoje é: por que a venda de imóveis em condomínios deve ser exclusiva de corretores qualificados? E para falar desse tema muito importante, nada mais, nada menos que a pessoa muito importante está hoje aqui com a gente, Dr. Luiz Issa, além de advogado, corretor de imóveis também e suplente, né? Conselheiro suplente aqui do CRES Teresópolis. Nossa, muito boa noite, Dr. Luiz. Muito obrigada. Boa noite a vocês, agradeço o convite. É muito interessante a matéria que vai ser abordada e acredito que eu consiga esclarecer alguns pontos aí relevantes daquele nosso trabalho que é o dia a dia de corretor de imóveis. Sim. Conta pra gente um pouquinho, né, da tua experiência como advogado, como começou, também como corretor, como foi essa tua história aí, tanto para advogado como corretor? Eu, como advogado, eu vim para Teresópolis, que eu não sou daqui, mas eu estou aqui já há quase 30 anos, e quando cheguei, fui convidado pela parte administradora a fazer parte do grupo jurídico da empresa, da qual trabalhei por 8 anos, e ali eu acabei pegando um pouco do gosto, tanto como advogado, a nível de condomínio, e bem como também a possibilidade de juntar o útil ao agradável e ser corretor de imóveis. Aí, a partir dali, eu fiz um curso de técnico de transação imobiliária e, em seguida, eu me inscrevi no CRES, no Conselho de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro. Perfeito. E quantos anos já você está com o mandato? Eu, como advogado, eu me formei em 91, então já tem mais de 35 anos, 33 anos. E como corretor de imóveis já tem 25 anos. 25 anos. Excelente. E suplente, agora também conselheiro suplente? Eu já fui delegado aqui na gestão do Antônio Rocha, já fui delegado do CRES na gestão do Manuel Maia, e agora nós entramos novamente com o Dr. Marcelo Moura, estamos terminando a gestão agora no final do ano e já fomos reeleitos para 2025 a 2027. Excelente. Então a gente está falando de uma pessoa que tem total domínio, total conhecimento, expertise para estar falando desse tema
tão importante hoje aqui na nossa live, tá? Bom, vamos começar então com as perguntas? Pois não, Vamos lá, vamos lá. Então, primeira pergunta aqui: qual a principal diferença entre um corretor de imóveis qualificado e os demais profissionais? Essa situação é uma situação bem relevante por conta de que o corretor de imóveis ele está fazendo esse ano 62 anos de regulamentação da profissão. Então, uma profissão que já está sedimentada. Você, para ser um corretor de imóveis, você tem que fazer um curso de técnico de transação imobiliária, ser aprovado nesse curso, para você conseguir se inscrever no conselho de classe, e mesmo assim você está habilitado a trabalhar, mas você às vezes tem algumas deficiências de formação ou de instrução e coisas que você vai pegar na prática. E dentro da prática, o próprio conselho nosso, ele tem a Unicres, que é a Universidade de Corretores para Corretores de Imóveis, e lá eles dão vários cursos, inclusive de gestão imobiliária. Então, o corretor de imóveis que tem um segundo grau e queira fazer uma graduação, ele consegue fazer uma graduação pelo CRES com menos de R$ 100 ao mês. E você ainda não tem necessidade de ser um curso presencial porque é à distância. Então, você se especializa, entra muito mais na área e consegue se aprimorar cada vez mais. Além dos diversos cursos que nós temos à disposição no canal do CRES, que você pode entrar e fica no ar 24 horas ao dia. Então, você se especializa no horário que você quiser. Se você acordar de madrugada, ou se você quiser fazer seu horário, você faz seu horário da melhor forma possível. São 24 horas no ar. Perfeito, excelente. 62 anos, isso mesmo? 62 anos. Perfeito. E, inclusive, as pessoas ficam discutindo que o CRES não faz nada, que o CRES não faz nada por mim, mas ele regulamenta. Nós estávamos num congresso há 2 anos atrás, e quando foi o CRES fez 60 anos, e o Bolsonaro baixou uma portaria que estava extinguindo a profissão de corretores de imóveis. E com menos de 24 horas conseguiu revogar essa portaria e manteve o estatuto, manteve a lei que nos regulamenta, e em menos de 24 horas isso foi revertido. Para ver o tamanho, né? A potência A que potência, é, né? a força que nós temos em termos de congresso, em termos de mobilização, em termos de fortalecimento da categoria. Excelente. Eu gostei de saber também essa qualificação, né, desses cursos, né, que ele faz. Justamente ele está sempre, né, atualizado para prestar um serviço de qualidade. Então, ou seja, esse corretor, ele tem essa oportunidade, pagando mensalidade, lógico, né? Não, os cursos, né? são todos subsidiados com as anuidades que são pagas. Entendi, tem Então, direito, todos né? os cursos que você quiser fazer pelo CRES, você estando em dia com a anuidade, você faz quantos cursos você quiser. Tem documentação imobiliária, tem sinal e princípio de pagamento, tem arras, tem os cursos que você tiver disponível. E alguns cursos que são mais específicos, mais necessários da presença, são os cursos de avaliador de imóveis. Esses cursos, na maioria das vezes, eles são feitos presenciais, mas também temos esses cursos também à distância. Muito obrigada. Bom. E a pergunta que eu ainda não respondi, né, a diferença entre corretor de imóveis e as outras profissões. Porque seria a mesma coisa de eu conhecer um médico, de eu estar frequentando a casa do médico e depois começar a querer prescrever receita. Então, não tem como um profissional que não for qualificado dele fazer um trabalho que é do outro. Então, se você é corretor de imóveis, você está habilitado, você está legalmente acolhido pela lei para que você faça a transação imobiliária, para que você faça a intermediação, para que você faça uma avaliação de imóveis, para que você opte pela negociação, qual o valor que você determina que seja justo, e ainda você tem a
possibilidade de analisar documentos, de verificar que quem está vendendo realmente é o proprietário, quem está comprando não faz parte de milícia, não faz parte de N situações que são facilmente, às vezes, detectadas, porque anualmente o corretor de imóveis ele tem que fazer uma prestação de contas e fazer uma apresentação de não constatação de vendas de lavagem de dinheiro, inclusive. Coisa que duvido que o porteiro conheça. O senhor praticamente respondeu a segunda pergunta aqui, que seria: quais são os riscos legais, né, e financeiros para os moradores e compradores, né, quando a venda de imóveis é realizada por alguém que não é um corretor qualificado? Praticamente respondeu isso agora, né? Nessa situação, em primeiro lugar, todo condomínio ele tem que prezar pela segurança de quem entra e de quem sai no condomínio. Então, quando você entra com uma pessoa de fora, se você não é um corretor de imóveis e não qualificou essa pessoa, não fez uma ficha de visita, não sabe quem é a pessoa, não pegou uma identidade, não teve a preocupação de fazer nenhuma análise inicial, você dificilmente vai saber quem está entrando no condomínio. E eu posso estar entrando num condomínio na situação do quê? De eu conseguir verificar os pontos fracos de segurança e deixar aquele condomínio totalmente vulnerável. E se uma pessoa vai procurar um apartamento que está à venda em determinado condomínio, e o porteiro imagina que é só mostrar o apartamento, ele corre nesse risco de estar levando para dentro de um condomínio um ladrão, qualquer outra pessoa que tem interesse de alguém naquele condomínio, que pode ser sequestrado, pode ser tudo. Você fica vulnerável. Sim. É da importância, né, até quando o corretor, né, chegar no condomínio, de repente está tendo uma credencial para ver se realmente ele é corretor. Estou falando não só do porteiro, mas de outras pessoas que podem vir entrar, né, no condomínio. Inclusive, né? no próprio Cresce, Eles você fazerem uma consegue... ficha, né, ter uma ficha para poder estar entrando no condomínio, para saber, né, a pessoa que está entrando realmente é um corretor, que ele está autorizado a entrar. Né, porque o corretor ele tem que estar credenciado, que você tem sua identidade e você tem pelo aplicativo do Cresce, você tem se você está ativo e se você está regular. Então você tem que pedir com certeza para que ele se identifique. Sim. E ele tem que estar identificado, inclusive com a ficha de visita da pessoa que ele está levando. Exatamente. E o interessante seria o próprio condomínio ter um livro para você fazer esse tipo de registro. Porque quando acontecer qualquer tipo de situação, você consegue, pelo menos inicialmente, saber quem foi levado àquele condomínio. Isso daí é a importância, né? Daí a importância. De você ter esse controle, né? Porque esse controle é imprescindível para manter a segurança, né? Para manter a segurança. Porque no condomínio você pega o condomínio, tanto um condomínio de classe média quanto um condomínio de classe alta. Então você, corretor de imóveis, você entra na privacidade daquele lar, você entra na privacidade daquelas pessoas e você automaticamente deixa todo mundo vulnerável. Sim. Se você não consegue controlar esse tipo de situação, fica totalmente complicado. Bom, a próxima pergunta aqui. Obrigada, tá? Por esclarecimentos. Como a presença de um corretor qualificado pode influenciar na valorização dos imóveis dentro de um condomínio? O corretor de imóveis, quando ele acaba se especializando, ele tem vários custos, como eu já comentei, de que você consegue melhorar essa condição. Então, você já tem normalmente um curso de documentação imobiliária, aí você já consegue analisar essa documentação. Você normalmente, se especializou, você tem um curso de avaliação de imóveis e você consegue fazer uma avaliação mercadológica bem precisa. Então, não tem como
você chegar num imóvel e colocar um valor acima do valor do mercado, porque você acaba prejudicando quem está comprando. E muitas vezes acontece de quem está vendendo, ele tenta resolver o problema da vida dele. Então, ele tem um imóvel que ele imagina que para resolver a vida dele, ele precisa de um valor. E ele coloca aquele valor no imóvel. E aquele valor não agrega no imóvel. E ele não consegue fazer a venda e justamente por estar fora totalmente de preço e se está representado por um corretor que é desqualificado, ele vai ficar complicado, porque às vezes a falta de experiência acaba atrapalhando a negociação. Com certeza. E fala um pouquinho para a gente, assim, como em termos dessa avaliação, né? Que é importante, tanto está vendo lá do vendedor, como do comprador, como que é feita essa avaliação para justamente ter um preço justo e de acordo, né, com o mercado? Essa avaliação, normalmente, nós temos pelo Secovi, você consegue ter uma avaliação mais rápida, mas não é uma avaliação precisa, Precisa. porque eles pegam geralmente pelas avaliações dos imóveis que foram vendidos na região e você consegue uma média. Só que, normalmente, qualquer imóvel que você vai pegar, um se diferencia do outro. Você pode pegar no mesmo prédio e você ter 15 tipos de apartamentos diferentes em termos de acabamento. Você tem um acabamento de piso diferente, você tem móveis planejados diferentes, você tem um acabamento mais sofisticado do que o outro, e às vezes no mesmo prédio dá uma diferença de valor de 20 a 30% de um apartamento para outro. Mas aí vai da experiência, vai da expertise do corretor de ter conhecimento de material, saber se é um porcelanato, saber se é um mármore, saber se tem outras obras que valorizam o imóvel, para você distinguir um imóvel ruim de um outro que tem um valor acima do mercado. Exatamente. Por que que você pergunta? Exatamente para quando alguém for vender ou comprar, de estar procurando, né, um corretor qualificado. Olha quantos, né, detalhes importantes que eu estou falando aqui agora para estar fazendo uma avaliação. Estou falando um pouquinho, né, dos detalhes principais que são para fazer uma avaliação. E quando a pessoa não é qualificada, ela não tem esse conhecimento, né, não tem essa expertise. Então, da importância de você estar procurando um corretor qualificado para estar fazendo a avaliação correta e justa, né, do seu imóvel. Porque, inclusive, a própria prefeitura, ela no sistema de TBI que ela formou, que agora é tudo online, você consegue, através de um corretor qualificado, você fazer uma avaliação do imóvel nas condições que o imóvel se encontra e eles geralmente acatam essa avaliação. Então, até para a própria prefeitura, ela está reconhecendo o trabalho do corretor, que é indispensável. O corretor é a pessoa que vai ao imóvel e ele tem condições precisas de falar as condições normais que o imóvel está. Se o imóvel está com problema de infiltração, se está com problema de mesmo de quando tem chuva ou coisa parecida, de danizo. Inclusive, para especificar isso, eu vendi uma casa na rua São Francisco. Essa casa, eu fui lá por uma coisa um pouco rápida, uma venda que aconteceu até rápida, e eu não tinha condições de analisar, de dar com precisão que aquela casa era pega por enchente, que era uma casa totalmente sem condições de você analisar no primeiro momento. E quando aconteceu esse tipo de problema, eu fui à pessoa que tinha feito a venda, que eram os antigos proprietários, e eu fiz com que eles reduzissem o valor do imóvel, porque essa situação exatamente acontece quando você tem que responder pelo trabalho que você prestou. Porque pela legislação, pelo Código Civil, o corretor de imóveis ele é responsável pela venda que foi feita, pela situação que foi feita, e isso é um vício oculto, você não consegue ver no primeiro momento, e quando acontece, você tem que ir lá e resolver esse tipo de situação, para você não deixar a coisa ir mais à frente.
Olha, da importância mesmo de ser um corretor qualificado. Que não é só simplesmente chegar e avaliar, são outros detalhes importantes que tem Não, por conta dessa venda, dessa compra, né? porque a compra e a venda ela só termina quando está totalmente resolvida. Que a pessoa passa a morar no imóvel, a pessoa verifica que o que ela comprou está de De acordo com o que foi acordo. comprado, porque senão, automaticamente, você pode reivindicar a redução de preço ou mesmo desfazer o negócio. Porque se ele não quisesse ou reduzir o valor para ficar viável a compra, você teria que desfazer o negócio. Isso era bom E o para nenhuma das corretor de partes, imóveis né? não pode falar, agora não é problema meu, porque é problema dele. Agora eu duvido que um porteiro, um zelador ou um síndico tenha condições de fazer esse tipo de prestação de serviço. É só realmente um corretor qualificado, né? Que tem essa expertise e esse conhecimento, né? Para poder fazer essa venda, né? Bom, quais são os principais desafios, né? Que vocês corretores enfrentam ao competir com a atuação indevida de outros profissionais na venda de imóveis? Essa situação, partindo do princípio que são condomínios fechados, então quem tem acesso ao condomínio é só quem o porteiro ou o síndico autoriza. Então, automaticamente, quando o síndico, porteiro e zeladores estão fazendo esse exercício legal da profissão, eles altamente se macumunam e não deixam que o corretor tenha acesso. E por muitas vezes, e desconhecimento, os proprietários do imóvel, por conhecerem um porteiro, por conhecerem um síndico ou zelador, acabam deixando as chaves com ele, imaginando que a coisa é simples, que você chega lá, deixou a chave, o porteiro mostra o imóvel e aí automaticamente você vai para o cartório fazer a escritura e ali está tudo resolvido. É assim? No meu ponto de vista, não. Porque você deixa o condomínio totalmente vulnerável por alguém que você não sabe da onde veio, qual a procedência dessas pessoas, e você põe em risco todo mundo, tanto quem está vendendo como quem está comprando, está movimentando valores. E esses valores ficam vulneráveis na hora da compra. Você sabe quem esse porteiro está indicando, quem esse zelador está indicando, quem vai estar na hora da venda? São coisas a serem pensadas. É, então, mas há outras funções, estão falando assim, não só do porteiro, né, daí a importância, reforçando a pergunta anterior, de você ter uma ficha, né, para quando aquela pessoa chegar no condomínio também estar se identificando, né? É importante o porteiro também estar solicitando essa ficha de identificação, que às vezes pode ser não ser um corretor, pode ser uma outra pessoa também que vai até o condomínio, ficar sabendo que está vendendo, né, enfim. Porque o normal, todo corretor de imóveis, ele tem sua credencial. Uhum. Né? Então, você tem que solicitar para que o corretor de imóveis apresente a sua identificação, apresentando a sua identificação, que é Aí ele vai estar apto fornecida ali. pelo conselho, você tem, e você tem pelo aplicativo do e-corretor, que vai corresponder se esse corretor está atualizado e está ativo. Porque, às vezes, o corretor ele entra e, às vezes, pede baixa do conselho. Num primeiro momento, ele é corretor e depois ele deixa de ser para exercer, para evitar de ficar pagando Na anuidade. verdade. E geralmente acaba acarretando em exercício legal da profissão. Com certeza, né? Você deu baixa. Então você entende-se que você não está mais atuando, né? Com certeza. Então não basta somente essa ficha, né? Você tem que ter mesmo um credenciamento, né? Que você está ativo. Você tem que Uma estar ativo, declaração que uma você está declaração que você ativo está no ativo, Cresce. não cresce, que tem no aplicativo do celular. Ele pode apresentar ali na hora, Ele né? apresenta na hora. E se não apresentar, você liga para a delegacia ou liga para os delegados e conselheiros da sua cidade e eles vão verificar e vão resolver esse tipo de ocorrência. Da importância mesmo, né? Da gente estar qualificando aí para quem faz atendimento, né? Está fazendo essa solicitação Tem que fazer. dessa E certificação, não né? é um pedido que tem que ser É um aleatório. direito, É né? um É um direito e se direito. não apresentar, não é.
É um direito, né? Então, poderia compartilhar com a gente algum caso, um exemplo, né, de uma venda de imóvel por alguém não qualificado e que isso causou problema para as pessoas envolvidas? Você soube de algum caso assim? Eu não soube de um, eu soube de vários, Vários. né? Porque até agora, esse mês passado, já foram autuados 2.740 pessoas fazendo venda de forma ilegal, que foram autuados no exercício ilegal da profissão e foram encaminhados para o Ministério Público e vão responder processo por isso. Então é bem alto, né? Então não é um, são São vários. vários. Mas, assim, Inclusive, recentemente, em Saquarema, foi preso um corretor de imóveis que estava fazendo venda ilegal de loteamento e também aqui em Teresópolis teve um corretor que também foi preso por estar fazendo loteamento ilegal. da importância da pessoa estar realmente, de fato, gente, a gente está falando que realmente da importância de estar procurando um corretor e realmente, infelizmente, a gente tem, infelizmente não, é um direito, né, que a pessoa tem de saber se ele está ativo ou não. E principalmente, às vezes, loteamento é mais complexo ainda, porque tem muito loteamento que não está devidamente legalizado. Legalizado. A pessoa vai, chega no loteamento, existe, né? Mas não está legal. E aí você acaba comprando um lote, que às vezes você não consegue identificar qual lote seria, e não é difícil de você construir no terreno alheio de uma coisa que você não é proprietário. Não vai muito longe. Quem assistiu, quem acompanhou a vida do Tim Maia, até o Tim Maia fez isso. Ele comprou um terreno e construiu uma casa no terreno ao lado que não era o dele, que seria de direito dele. E perdeu a casa. Realmente, assim, são situações, realmente é um direito nosso que às vezes a gente desconhece, né? Às vezes no impulso, vou comprar minha primeira casa, meu primeiro terreno, e acaba não se atento para esses detalhes importantes, né? Porque Olha o que muitas aconteceu vezes esse você caso, junta né? o dinheiro da vida inteira. Sim. Você vai comprar um imóvel, às vezes você juntou 10, 20, 30 anos e você está naquela esperança que vai fazer a coisa certa e a coisa começa a dar geralmente errado quando a coisa é muito, muito fácil. Você está comprando uma coisa que o preço está totalmente distorcido. Então, tem que ser prestado atenção, tem que pedir a identificação do corretor, tem que saber aonde o corretor consegue ou tem uma sede para ele se localizar, ou saber onde a casa esse corretor, que tem muito corretor autônomo. Então, você tem que saber, no mínimo, onde o corretor mora, para se der algum problema, você começar a correr. Né? Sim. Porque se for o corretor e você identificou, no mínimo ele está inscrito no conselho. No mínimo você tem a identificação dele. No mínimo você já começa a correr atrás para conseguir reaver o prejuízo que você tem. Porque o corretor ele é responsável de dar todas as informações que o comprador estiver pedindo. Você tem que saber desde que chave de porta está abrindo ou não está abrindo, se tem encanamento entupido, se não tem. Você tem que passar todas as informações para quem estiver comprando não comprar enganado. Nossa, é muito detalhe para prestar atenção, né? Bastante detalhe. Olha, quanto assim a educação que a gente tem que ter, né? Realmente querer aprender antes de você comprar um imóvel, procurar um corretor, saber exatamente o que ele está passando aqui para a gente, né? Da importância desses mínimos detalhes que fazem a diferença, né? Com toda certeza. Para você não ter um prejuízo. Porque é a mesma situação. Você não vai ser operada por uma pessoa que não seja médico. Você não vai no dentista se ele não fez o curso. Você não vai fazer um tratamento específico se aquela pessoa não fez uma especialização. Né? Do corretor é a mesma situação. Você tem que saber se o corretor está habilitado para desenvolver o que ele está fazendo. Porque são nichos totalmente diferentes. Você tem apartamentos, você tem casas, você tem sítios, você tem fazendas, você tem áreas, e cada corretor está habilitado para trabalhar em determinado nicho. São assim também?
Vai fazendo, então, assim que o senhor falou agora, né? De terreno, de apartamento, de sítios. Porque se você pegar um corretor especializado Hum, em determinado ramo, uhum, dificilmente ele vai conseguir dominar todos. uhum. Se você pega um corretor que ele está habituado, tá, a atividade dele é em apartamento, se você pegar ele para vender uma casa, já complica. Se você pegar ele para vender um sítio, Ele não fica vai ter o pior mesmo ainda, conhecimento que ele tem de porque avaliação de uma casa, de um apartamento, de um de um apartamento sítio, né? faz toda a diferença. Perfeito, Faz excelente. totalmente toda a diferença. É o que a gente, às vezes, a gente não pega alguns corretores assim, né? Porque Pega todo. você pega, por exemplo, um apartamento, você cata no IPTU, você sabe qual a metragem dele. Agora, você entra num sítio, é mais ou menos um alqueire, mais ou menos dois alqueires, mais ou menos. E é tudo no mais ou menos, porque você não tem como aferir de imediato as dimensões do sítio, as dimensões da fazenda, por conta de serem extensões maiores do que o tradicional. Uhum, E muitas vezes na escritura vem lá, são tantos alqueires. Aí você vai medir, não tem aqueles alqueires, tem mais uhum. ou tem menos. Então dá uma diferença. Aí você chega na vertente. Que vertente? O que é vertente? É um tipo de avaliações completamente diferentes, né? Totalmente Uhum. diferente. E aí você chega numa fazenda, você não vai avaliar só o tamanho da extensão da terra. Você vai ver se ela tem maquinário, se ela tem equipamentos, o que ela produz, o que dá para produzir. Perfeito, excelente. Nós está dando uma aula aqui pra gente, hein? Não, não, a pretensão é esclarecer Esclarecendo, dentro né? daquilo E que faz a ensinando aqui, diferença né? no mercado. Sim, com certeza. Bom, quais são os benefícios, tá? De trabalhar com um corretor qualificado do ponto de vista do comprador e do vendedor? Pelo que eu acabei de falar, você verifica que quando o corretor está especializado, ele vai te prestar um serviço de qualidade. É. E aí, automaticamente, o corretor que está preparado para esse tipo de atividade, ele vai chegar como? Ele vai analisar documento, ele vai analisar estrutura do imóvel, ele vai analisar as condições que são favoráveis ou não, e se está atendendo o que o comprador está pretendendo. Porque você trabalha ali tanto para o comprador como para o vendedor. Porque você vai trabalhar exatamente mediando a venda. Você está fazendo a intermediação da venda. Então, para isso, você tem que estar preparado de agradar tanto o proprietário quanto o comprador, para que a coisa seja feita justa. Porque você não pode pegar uma situação de uma pessoa que, por exemplo, a mesma coisa que acontece muito, vem as pessoas que vêm de outros municípios, tipo Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou qualquer outra localidade, vem para Teresópolis e você tem em mente o valor da propriedade no Rio de Janeiro. Você cata no Rio de Janeiro um quarto e sala, ou mesmo um conjugado, em Copacabana você vai pagar miseravelmente aí 1 milhão, de 1 milhão para cima. Aí você chega em Teresópolis, você consegue comprar uma casa por 1 milhão. Uma boa casa. Uma boa casa. Né? Só que se ele vem desavisado e você mostra uma casa que vale 1 milhão e você fala que ela custa 2, se a pessoa tiver o dinheiro no bolso, ela paga. E aí, resultado, foi totalmente enganada. Quando ela descobre que foi enganada, ela vai em cima de quem? Por isso que tem que estar Primeiro preparado. lugar, corretor. Sim. Nossa, daí mesmo a gente está procurando um corretor qualificado. São muitos detalhes, né, para a gente ter atenção. Não, mas o ideal é saber quem é o corretor, Sim. se ele está estabelecido na cidade, quanto tempo ele tem de corretagem, qual o conhecimento dele na localidade, qual a estrutura que ele tem na cidade, para você ter uma condição melhor de saber quem é quem. Lembrando aqui que o doutor Luiz, além de ser corretor, ele também é advogado. Então, ele tem toda a experiência, toda a expertise aí como advogado das leis que rege aí, que assegura tanto o comprador quanto o vendedor. Correto. Né? Doutor Luiz, vamos lá. Como a atuação dos corretores qualificados pode garantir a segurança e a transparência nas transações de compra e venda de imóveis?
A segurança que você dá, inicialmente, quando você pega, analisando a documentação e de quem é realmente proprietário. Eu sou associado ao Adão Resende. E lá nós só pegamos o imóvel se a pessoa apresenta a matrícula do imóvel e onde você constata que essa pessoa é a proprietária. E aí você tem que analisar se aquele documento é ou não o verdadeiro. E automaticamente, hoje você disponibiliza do e-cartório, você consegue por R$ 36 você verificar se aquela matrícula está em ordem e se tem alguma restrição de venda. E se você quiser tirar uma certidão de R$ 11 para te dar mais segurança, por menos de R$ 150 você consegue tirar uma certidão e comprovar que aquela pessoa é realmente proprietária e que aquele imóvel não tem problema. Exatamente daí, então, olha, não é só simplesmente, né, avaliar o imóvel. Olha quantos detalhes são importantes, essas certidões, né, para atestar a segurança, realmente, como você falou, que aquele imóvel pertence à pessoa. Então, são N situações aí que realmente quem tem a experiência pode trazer segurança para você não ser lesado, para você não ter aí um prejuízo, né? Lá nós temos a preocupação, é uma preocupação inclusive do Adão, da seguinte situação. Se você vai fazer o sinal e princípio de pagamento, principalmente imóvel que vai ser feito através de financiamento, se não for aprovado o crédito da pessoa, nós nem fazemos o sinal e princípio de pagamento para não ter nenhum problema. Sim. Você faz primeiro a análise, você faz a avaliação, foi aprovado o crédito daquela pessoa, ela está em condições favoráveis para aquele financiamento, aí você já tira o documento do imóvel que você consegue pegar na hora, você pega ali depois de 2, 3 horas, você tem um documento na mão que aquele imóvel está livre e desembaraçado para ser vendido, e dali você faz o sinal de princípio de pagamento. Sim. Senão você não faz absolutamente nada para não ter restituição de valores, para não ter problema de valores. Perfeito. Nós temos uma pergunta aqui de um internauta. Ó, o Carlos Gomes, ele está perguntando o seguinte, falando em segurança. Corretor que fica com a chave do imóvel, o proprietário é obrigado a avisar o síndico que ele terá acesso às dependências do condomínio junto com os futuros compradores? Essa situação é bastante interessante, porque não é porque o corretor está com a chave que ele tem o direito de entrar no imóvel. Porque se ele tiver uma autorização do proprietário assinada que ele pode entrar no imóvel, ele vai apresentar essa declaração e vai ter acesso ao imóvel, porque senão vai estar impedindo o ir e vir do proprietário, dos direitos que o proprietário tem. Agora, se o proprietário não avisa no condomínio, automaticamente você não está autorizado a entrar, porque eu tenho a chave que me facilita a visita, mas eu não tenho a facilidade de entrar no condomínio a hora que eu quiser. Até porque quando você deixa a chave com o corretor, não impede que ele vá no imóvel e faça uso do imóvel sem a necessidade de estar mostrando. Então, quando o corretor correto, experiente, vai mostrar um imóvel e eu estou com a chave, eu vou ligar para o proprietário, ó, estou agendando uma visita no seu imóvel, a tal data, tal horário, o senhor facilita a minha entrada. Porque esse é o procedimento, não o contrário. Eu tenho a chave, eu entro. E vai entrar a qualquer hora, a qualquer momento, né? Até por conta de segurança, né? Segurança do condomínio, exatamente. Tem o nome da pessoa que vai entrar, senão vai que de repente ele pede aquela chave, tem dados ali, e a pessoa vai até o condomínio, é segurança mesmo. Né? E como você vai saber que eu, por exemplo, corretor de imóveis, que estou com a chave na mão, eu tenho autorização do proprietário? Ele vai entrar em contato com o condomínio. Eu posso ter pego aquela chave eu posso ter pego de forma totalmente escusa, falo que tenho, entro, faço uma mudança do imóvel, e o porteiro. Para isso que tem que ter o porteiro também qualificado. Cada um na sua profissão. Então, o porteiro qualificado não vai permitir que o corretor entre sem ser identificado. Ele tem esse treinamento, sem ter autorização. Né?
Ele ter esse treinamento para justamente ele estar atento aí quando for um corretor mesmo qualificado, que apresente ele a certificação de que ele está ativo no conselho. E que está com a chave na mão, não Não, está e com a ter autorização do ter proprietário, autorização do não é. proprietário. Uhum. É importante, né? Muito. São vários detalhes aí em questão de segurança, né? Porque às vezes acontece em condomínios menores, né? Você tem acesso ao síndico e você fala, o corretor fulano está autorizado a entrar aqui a hora que ele quiser. Uhum. Você está autorizado, né? Mas normalmente você vai entrar no imóvel até no máximo às 4 da tarde. Você não vai levar uma visita Na às 6 noite, da né? noite, não vai levar uma visita à noite. Pode acontecer? Pode, mas é raríssimo. Esporadicamente, né? Não É sempre, muito né? raro. Uhum. O normal é horário de expediente. Sim. E se eu soube de algum caso que aconteceu isso por conta, né, dessa... de eu não estar tendo essas informações de autorização, que aconteceu alguma coisa no condomínio? Eu faço parte também da comissão julgadora de transgressões disciplinares. E não é incomum do corretor que detém a chave dele ir passar o final de semana na residência do vendedor. Então, por conta disso, o porteiro também tem que estar atento, que nós também temos corretores que também fazem coisas que não são devidas. Isso já Mas aconteceu, para então. isso acontece. E para isso tem um conselho disciplinar, e quando chega a notícia para a gente, esse corretor com certeza é punido. É penalizado. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser que possivelmente, ou se ele não teve autorização do proprietário, que na maioria das vezes pode acontecer se não ter autorização do proprietário, né? Na maioria das vezes não tem. Não tem. E na maioria das vezes a chave é confiada para que você facilite a visita, Para aquele devido fim, para mostrar o para imóvel, né? facilitar a sua venda. Uhum. Não para você usar o imóvel indevidamente. Da importância desse corretor ser qualificado, ser íntegro Ser também, né? responsável. Ser responsável. Então, depois você passa o endereço para a gente, seu escritório, né? Próxima pergunta aqui. Quais são os possíveis impactos, tá? Na imagem da reputação de um condomínio quando as vendas são realizadas por outros profissionais? Quando você está facilitando o exercício legal da profissão, você está praticando uma contravenção da mesma É forma corresponsável, né? que quem está na finalização. Uhum. Se você é síndico e está permitindo que o porteiro, que o zelador, que o guardador de carro, que qualquer um faça a venda, além de você estar incorrendo no exercício legal da profissão, você ainda está incorrendo na facilitação de um negócio fraudulento. E se alguém for responsabilizado, quem permitiu que isso acontecesse também será responsabilizado. É que aí tem a corresponsabilidade aí Porque aí também, tem a né? corresponsabilidade. Se acontecer uma coisa naquele imóvel, É difícil, é complicado, é. Mas estamos, por exemplo, trabalhando no sentido de deixar de ser contravenção e virar crime. Então, aí, além da pena ser mais austera, ser mais contundente, ainda vai penalizar aquele que está totalmente despreparado e não tem conhecimento nenhum. Porque muitas das vezes, às vezes, o porteiro ele não tem uma instrução de escolaridade que lhe permita saber essa diferença entre contravenção e crime. E isso está caminhando para isso. Outra situação que também o CRES está fazendo, nós estamos usando inteligência artificial para pegar quem está fazendo propaganda indevida de compra e venda ou mesmo locação de imóveis, que são funções do corretor de imóveis. Então, está sendo feito esse rastreamento e essa quantidade de 2.700 e pouco vai aumentar, vai e triplicar. muito, e muito. Peraí, só explica um detalhe. Vocês estão usando a inteligência artificial, porque tem pessoas que usam, que estão vendendo aquele imóvel e de Pelo fato ele não Facebook, tem. pelo Instagram, E não existe não aquele é imóvel. corretor. Não, existe Sim, imóvel. existe imóvel. Existe imóvel, mas ele está usando das As redes sociais para para fazer vender, a venda não sendo anunciando. corretor. E para você anunciar o imóvel, você tem que ter autorização do proprietário para você poder divulgar aquele imóvel. E ainda deixar lá nas redes sociais, seu CRES, Deixar o ligação. crédito direitinho.
Sim. Realmente identificar que você está qualificado para estar fazendo aquela Aquela divulgação. intermediação, aquela divulgação. Sim, Senão você está totalmente legal bem legal. no exercício da profissão. Dando outra dica também até para corretor que vocês nos assistindo aqui, que às vezes é falta de conhecimento e não sabendo disso também, da inteligência, né, da IA, da importância de estar mencionando ali de um detalhe que faz toda a diferença. Imagine aquela pessoa que já faz, né, na sua rede social, às vezes por relapso, acaba esquecendo, não coloca o Cresce, então ele pode ser pego com inteligência, porque não consta lá o Não Cresce consta o dele. Cresce dele. Que ele está fazendo uma propaganda indevida. Indevida, E sim. vai responder por isso. Que pode acontecer, como a gente falou, de com relapso, a pessoa vai, não está acostumada, né, a trabalhar em rede social, acaba não mencionando o quanto é importante esse E tem, detalhe, né? inclusive, às vezes, por falta de conhecimento, o corretor de imóveis ele começa na profissão e automaticamente, depois de algum tempo, ele quer se estabelecer e quer montar uma imobiliária. Aí ele imagina que ele só vai no contador e pega o CNPJ dele, vai na prefeitura, pega o alvará de localização e ele está regularizado. Não está. Ele precisa ter essa documentação Cresce e está PJ, não escrito cresce. na pessoa jurídica do CRES. E se ele não tiver na pessoa jurídica do CRES, ele está exercendo ilegalmente a profissão, porque a constituição da empresa dele junto ao Uma pessoa Estado e física junto e jurídica, ao né? município não lhe permite exercer funções privativas do corretor de imóveis. Tá certo. Tem que ter e ambas as instituições. Tem que Tanto a ter pessoa ambas as jurídica instituições. quanto a pessoa física, né? Não é Quanto só a porque ele pessoa tem no física. CNPJ que ele não tem que ter, né? Enfim, tem que ter nos dois, em ambos, né? Como o público pode identificar e denunciar práticas irregulares de venda de imóveis de outros profissionais? Essa denúncia pode ser feita através do próprio conselho, do CRECE, ou você pode ligar para a delegacia do CRECE em Teresópolis e você conseguir fazer essa denúncia. Essa denúncia pode ser feita na delegacia, que é na Travessa Ranuco Fel 36, sala 308. Ok. Então, ou por telefone, O ou telefone você pode usar, inclusive, o meu que eu encaminho. ligar para a Meu é ouvidoria 21 também, né? Que precisa ter ouvidoria, né? também. Ou ligar para o senhor também. Também, pode ligar também que a gente toma providência. E falando isso, aproveitando a oportunidade, passar seu endereço do seu escritório. Eu agora estou trabalhando na Oliveira Botelho, 699, fica próximo ali da feirinha do Alto. Sim. E meu telefone é 21 981 61 5150. E você tem alguma rede social? Eu tenho rede social, mas é pela própria corretora do Da Adão. corretora, né? É do Adão Rezende. Tá, e caso alguém queira ver então seus imóveis, acessa lá o site Acesse o site da Adão da Rezende. Adão Rezende, que todos os seus imóveis estão no site dele, Estão no né? site da Adão Rezende. Excelente. O senhor quer compartilhar algum caso assim que realmente impactou a sua vida tanto na área jurídica quanto na sua área como corretor? Para justamente estar alertando, né? Exatamente quem procura, eles não têm, como eu falei, né? Às vezes no impulso, a pessoa está feliz, está com aquele recurso para comprar imóvel, nem vai perguntar se a pessoa é corretora ou não. Aliás, ela vai se passar por corretora, mas não sabe se ela tem o Cresce. Então, compartilhe algum caso, justamente estar alertando, né, quem está nos assistindo, saber da importância de estar procurando um profissional como o senhor para estar fazendo essa compra, essa venda, né, enfim, com uma pessoa qualificada. Eu, como eu falei, quando eu vim para Teresópolis, eu fui prestar serviço na faixa administradora. E lá eles administravam um condomínio, que é o Refúgio da Serra, que fica ali na Avenida Tenente Luiz Meirelles, ali no bairro de São Pedro. E esse condomínio, na época, ele foi vendido entre 99 a 2000. Foi um condomínio feito também com financiamento da Caixa Econômica e 48 apartamentos foram feitos ali nesse condomínio. A construtora era a construtora Argon. Ela, fora esse condomínio, ela tinha outras construções Brasil afora, e ela automaticamente vendeu os 48 apartamentos, recebeu de muitos o dinheiro total, o valor total, e não repassou para a Caixa Econômica. Para a Caixa Econômica,
ela foi repassar só 14 apartamentos. Os outros restantes, a maioria das pessoas tinham pago e quitado o apartamento. E por conta de não terem acertado com a Caixa Econômica, eles estavam sujeitos a perder esses imóveis. E aí eu tive o sucesso na ação, consegui recuperar e reverter essa situação, e quem efetivamente comprovou e fez o pagamento acabou ficando com o apartamento todo regularizado. Sim, as outras pessoas que não conseguiram comprovar As ficaram sem seus pessoas que imóveis. infelizmente não conseguiram comprovar perderam. Porque tinham pessoas que pagou 50%, tinham pessoas que pagou até integralmente, mas perderam o recibo de pagamento. Aí as pessoas, a própria construtora fechou, aí você não tinha mais sede, aí depois foi para a massa falida, que era em São Paulo, que aí dificultava as pessoas irem para lá. O processo lá é um processo imenso que você não consegue ter acesso, ou mesmo quem tem acesso, fica difícil de alguém do Rio conseguir ir para São Paulo para resolver, e acabaram perdendo. Foram quantos anos mesmo nesse processo? Esse processo durou 20 anos. 20 anos. Então, se eu quer falar um pouquinho mais assim, para passar exatamente, gente, como é importante você estar procurando um corretor qualificado. E não somente isso, saber que ele é corretor, como ele bem falou, a pessoa pode fazer o CRES, passar um ano, e depois ficar inativo. Então, para aquela pessoa, ele vai ter um número do registro e vai continuar usando aquele número do registro sem estar ativo. Sem estar ativo, ele não usa. Então, mas porque ele vai se usar. você tiver ativo, porque às vezes você entra como corretor. Aí imagina-se que você não tem necessidade de pagar mais anuidade, porque você já é corretor ou se identificou como corretor em algum momento, e as pessoas se identificam como corretor. Sim. Aí, para evitar um pagamento de anuidade, aí você imagina que pode fazer esse tipo de situação de pedir a baixa e continuar trabalhando. E você vai estar praticando o exercício legal da profissão. Por isso, os porteiros que são qualificados irão solicitar que o corretor se apresente ali, se identifique na hora, no celular, ele vai acessar ali o site e confirmar que ele está ativo no crédito. E de preferência que ele pegue uma ficha de visita e confirme quem que é a pessoa que está sendo levada. Exatamente. E o ideal disso, para dar um fechamento 100%, que tenha um livro de identificação das pessoas que estão sendo levadas para o condomínio. Perfeito, excelente. Doutor, o papo está excelente. Esclarecemos aqui várias dúvidas. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui realmente desconheciam, né, que foram realmente muito esclarecidas com os seus esclarecimentos. Né? Muito obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E vamos... passa novamente, né, seu endereço, às vezes a pessoa não anotou, seu telefone também. Vai estar entrando em contato com o senhor. Eu, como conselheiro, eu fico na delegacia do CRES, na Travessa Ranulfo Pel 36, sala 308. Lá funciona de segunda a sexta, das 9 às 18. Aí tem o fechamento ali de 1 hora para almoço da nossa colaboradora. E, se quiser, também pode me ligar no telefone 21 981 61 5150, e eu fico na Oliveira Botelho 699, que é a imobiliária do Adão Rezende. Perfeito. Gente, mais uma vez, muito, muito obrigada para todos que nos acompanham aqui toda terça-feira no Bate-Papo da Právida. Mais uma vez, agradecendo aqui a Teleprint, que fica na Avenida Feliciano Sodré 53, loja 7. Muito obrigada, Bruno, por mais uma vez estar acompanhando a gente aqui, nos dando todo esse apoio. Muito obrigada. Lembrando o endereço da Právida Administradora, Avenida Feliciano Sodré, 266, sala 219. Gente, nosso muitíssimo obrigada por cada um que está assistindo aqui, nos apoiando. Excelente noite a todos. Obrigada.